Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 13. E o tema da nossa mensagem hoje à noite é o seguinte: que tipo de respostas você tem dado para Deus? Que tipo de respostas você tem dado para Deus? O texto de Mateus 13 diz assim, de 3 a 9, muito conhecida essa parábola. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra e eu te peço, assim, de uma forma especial e particular, que a tua palavra hoje seja entendida, seja assimilada, seja compreendida e que gere quebrantamento, que gere mudança, que gere transformação, que a começar por mim, Senhor, porque essa palavra é para mim, eu preciso ouvi-la hoje à noite, eu possa, ao ouvir a tua palavra, eu possa mudar, eu possa ser transformado pelo convencimento do teu Espírito e pela iluminação da tua palavra, que é lâmpada para os meus pés, para que eu não venha cair, para que eu não venha errar mais, para que eu não tenha, Senhor, que estar sempre pedindo perdão e sempre consertando aquilo de errado que eu tenho feito. Que essa palavra possa, a começar na minha vida, Senhor, que ela possa produzir transformação e mudança, porque eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, muitas vezes Jesus ensinou através de parábolas. E ele ensinou através de parábolas porque ele tinha, diferentemente até de mim mesmo, com certeza, eu sou muito diferente de Jesus. Jesus, ele não gastava o tempo dele, Jesus não gastou as energias dele, se não fosse de uma forma muito direcionada. Queria que vocês entendessem o que eu estou dizendo. Jesus, ele viveu num contexto, irmãos, ele nasceu numa época em que há 400 anos Deus não tinha falado mais com o seu povo, não tinha falado mais com a humanidade. Deus passou 400 anos em silêncio. Para Deus 400 anos não é nada, mas para a humanidade 400 anos a cristandade tem 2000 anos. Nós entendemos que o homem tem 6.000 anos que ele foi criado. A ciência diz diferente, mas de acordo com os relatos bíblicos, o homem tem 6.000 anos. Então, em 6.000 anos, 400 anos é alguma coisa, é importante. Jesus nasceu nesse contexto. Depois de 400 anos, Deus levantou um profeta chamado João Batista. E logo Jesus veio. O ministério de João Batista durou apenas 6 meses, irmãos. E a Bíblia diz, Jesus diz que João Batista foi o maior homem nascido de mulher até aquele dia. E logo Jesus veio. O ministério de João Batista durou 6 meses. Ele disse, importa que ele cresça e que diminua. Jesus entra no cenário. E quando Jesus entra no cenário, a religião
Os filhos de Abraão, os detentores do conhecimento de Deus, da mensagem de Deus, eles tinham se desviado, mas foi um desvio tremendo e profundo. Aquela religiosidade do judaísmo não tinha absolutamente nada a ver com os princípios de Deus, com aquilo que estava no coração de Deus, com a essência de Deus. Tanto é que Jesus veio, o Messias veio, e até hoje ainda estão esperando pelo Messias. Faz mais de 2000 anos que Jesus veio, irmãos. E os judeus ainda estão esperando pelo Messias, pela vinda do Messias. Tamanha é a cegueira, tamanho é o desvio, que até hoje eles estão vivendo ainda. Então, nesse contexto é que Jesus entra em cena. Um contexto de desvio, de apostasia, de rebeldia, de rebelião. Um contexto de frieza espiritual, de falta de fé. Foi assim que Jesus veio. Foi nesse ambiente. Além disso, era agora o Império Romano estava dominando e subjugando o povo de Israel. E por muitas vezes, Jesus não pôde ensinar os seus mais profundos ensinamentos para os judeus. E aí ele falou em parábolas. E muitas dessas parábolas ele só as explicou para os apóstolos. E uma dessas parábolas importantes, nós acabamos de ler uma dessas parábolas, inclusive muito conhecida, muito lida, já muito pregada também. E Jesus conta uma parábola, que uma parábola é uma história que ele inventou, que normalmente ele utilizava situações, pessoas, circunstâncias, que o povo de Israel, os discípulos, estavam familiarizados. Quando Jesus contou essa parábola do semeador, que envolvia um conhecimento da agricultura, ele sabia o que ele estava falando e sabia que o público para o qual ele estava falando compreendia, entendia a respeito daquele tema, a respeito daquilo que ele estava fazendo, aquela alegoria. E não foi por acaso que Jesus utilizou uma parábola em que ele fala a respeito da agricultura, para ensinar um poderoso princípio, ensinamentos que nós vamos rememorar para alguns e aprender para outros hoje à noite. Porque a agricultura era o centro da vida judaica, era a agricultura. Jesus estava falando ali para pessoas que entendiam perfeitamente o que ele estava falando. E Jesus contou uma parábola dizendo que o semeador saiu a semear. Primeiro ele jogou uma semente à beira do caminho. Depois ele jogou essa semente num terreno pedregoso. Depois ele jogou essa semente num terreno que tinha espinhos, tinha uma praga. E por último ele jogou num terreno bom. E esse terreno bom foi o único desses terrenos em que essa semente frutificou. E eu queria começar hoje à noite explicando para os irmãos a respeito desses 4 tipos de solos. O primeiro solo foi o solo que ele jogou a semente, esse semeador, à beira do caminho. O versículo 4 do capítulo 13 de Mateus diz que ao semear uma parte dessas sementes caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. E essas sementes que caíram à beira do caminho não prosperaram, não deram fruto, porque caiu essa semente numa terra endurecida, porque em Israel naquela época não tinha muros. As estradas, os caminhos, irmãos, eles se formavam como nós temos esse caminho aqui, nos limites das plantações. Quantos dão para visualizar mais ou menos o que eu estou dizendo? Vamos dizer que aqui fosse uma plantação e aqui é um caminho. Não era hoje que a gente tem estradas asfaltadas, pavimentadas, não. Os caminhos eram abertos no meio das plantações
E as pessoas passavam e pisavam, e de tanto ser pisado aquela terra, ela ia ficando endurecida, irmãos. E aquela terra, ela era dura como o asfalto. Por isso aquela semente caiu, não conseguiu nem penetrar naquela terra. A semente não conseguiu. Quem é agricultor, eu não sou, nunca plantei. A única coisa que eu plantei foi aquele feijãozinho que todo mundo planta. Quem já plantou um feijãozinho aqui no Jardim da Infância, irmãos? Eu plantei aquele feijãozinho, eu lembro. Mas todo mundo sabe que a terra, para poder a semente germinar, você não pode simplesmente jogar a semente. É feito todo um trabalho de arar a terra, de adubar a terra. Mas a parte daquelas sementes caiu numa terra totalmente imprópria para que ela pudesse frutificar. Em Lucas 8:5 diz, o mesmo texto falando da mesma coisa, que o semeador saiu a semear e parte caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens. Aquela semente não penetrou na terra, foi pisada pelos homens, e as aves do céu vieram lá e comeram a semente. O segundo tipo de solo foi um solo com pouca terra. O verso 5 e 6 diz que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Nesse caso aqui, a semente, ela caiu, tinha pouca terra, mas tinha um pouco de terra, uma camada fina de terra, e a semente caiu na terra e nasceu, e germinou. Como não era profunda a terra, quando o sol saiu, queimou aquela plantinha pequena, aquele broto de planta que germinou. E porque não tinha raiz, secou. E esse solo rochoso aqui não se refere, irmãos, a um solo pedregoso, não. Não era um solo que tinha pedras, porque as pedras, para quem é agricultor, quando você ara aquela terra, as pedras são removidas, sim ou não? Vocês que entendem de agricultura, temos aqui uma senhora que bem aqui na frente, que eu acho que ela entende, que ela balançou a cabeça já para mim, e eu fico feliz, porque eu admiro muito quem trabalha na agricultura, irmãos. Olha como eu admiro, que trabalho duro é o trabalho do agricultor. Porque o trabalho do agricultor, irmãos, ele simboliza muito o trabalho do cristão. Porque o agricultor, ele planta pela fé, ele não sabe que vai chover. Agora não, tem aí irrigações, mas naturalmente ele não sabe. Da mesma forma, querido, é o agricultor, é eu e você. Quando nós semeamos a palavra do coração de alguém, quando nós estamos discipulando alguém, quando nós estamos orientando alguém, quando nós estamos cuidando de alguém, a gente não sabe qual é a resposta que essa pessoa vai dar a toda essa semeadura que nós estamos fazendo. Mas nós temos que fazer por fé, dá um glória a Deus, aleluia. Então esse solo eram áreas de pedras calcárias, debaixo do solo tinha uma rocha calcária. E em certos lugares essa camada, ela chegava bem próxima do solo. E restava apenas uma camada fina até o topo. Então, na medida em que a semente cai nesse tipo de solo, logo ela germina. Porque tinha um solo bom. E as suas raízes chegam logo a esse solo. Agora, como não tem como expandir-se essas raízes, e sem ter condições dessas raízes se aprofundar mais ainda, essas sementes geram plantas com folhagens exuberantes, é verdade. Bem atraentes, é verdade. Até que o restante da plantação. Mas quando vem o sol, essas plantas são as primeiras a morrer. Elas mirram antes de frutificar. Antes que esse solo, que essa semente que cai nesse solo, possa frutificar, tem a folhagem, mas não tem o fruto. Antes de frutificar, porque primeiro vêm as folhas, para depois vir os frutos, não é assim? Sim ou não? Primeiro vêm as folhas, depois vêm os frutos. Às vezes tem muito cristão cheio de folha e com pouco fruto. Porque estão nessa categoria aqui, mas na frente nós vamos ver a respeito disso. Porque cada solo desse aqui é uma categoria de gente que ouve a palavra de Deus.
Agora tem um terceiro tipo de solo, que é o solo praguejado. Verso 7 diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então essa semente aqui, irmãos, caiu num solo bem profundo. Era um solo argiloso. Mas junto a essas sementes haviam pragas nativas, outras plantas que cresceram junto e sufocaram a plantação. Porque as pragas nativas, elas sempre levam vantagem sobre as plantas cultivadas. Irmãos, uma palavra ruim sempre leva vantagem da palavra boa. Um exemplo ruim sempre leva vantagem em cima do bom. Já prestaram atenção? O que vem de jornal não é notícia boa, é notícia ruim. Um conselho, olha, eu vejo isso no consultório. Eu sou um profissional, irmãos. E para honra e glória de Jesus, eu sou um bom profissional. 27 anos de formado. E tem mãe que chega no consultório, acredita mais no conselho da vizinha do que no meu. Por quê? Porque ervas nativas, elas crescem com mais facilidade do que as que não são nativas. As pragas, elas florescem normalmente onde elas estão plantadas. As cultivadas não, carece de cuidado no cultivo. Porque irmãos, que você tem, por exemplo, as pessoas atrás do trio elétrico. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que da luz, porque é muito mais fácil seguir o diabo do que seguir a Deus. Porque as pragas, elas florescem mais naturalmente, normalmente, aonde estão, do que as sementes que são cultivadas. Porque as sementes cultivadas, elas carecem de cuidado do seu cultivo. As pragas, elas logo dominam o solo, crescem mais rapidamente. E as suas folhagens das pragas, elas sombreiam a cultivada. E as raízes das pragas são mais fortes e sugam toda a umidade. E no final, irmãos, acabam por sufocar aquilo que foi cultivado. Quarto tipo de solo, louvado seja Deus, é o solo bom. Verso 8 diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse solo aqui, querido, ele é fofo. Ao contrário do solo na beira do caminho, que era duro. Ele é profundo, o que não acontece com o rochoso. É limpo, diferente do infestado por pragas. Aqui a semente dá enorme colheita, a 100, a 60 e a 30. E agora a primeira pergunta que eu faço hoje à noite: quem pode compreender essa mensagem? Quem pode compreender essa mensagem? Versículo 9 responde, do capítulo 13 de Mateus: quem tem ouvidos, ouça. Queridos, só quem pode ouvir essa mensagem, só quem pode compreender essa mensagem, só quem pode digerir essa mensagem, só quem pode receber iluminação para entender essa mensagem, são aqueles que têm o rei como instrutor. Quando a Bíblia diz quem tem ouvidos, ouça, quem está dizendo não é o pastor Dias, quem está dizendo é o pastor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus está dizendo assim: só quem pode entender, compreender, assimilar e se modificar com essa mensagem são aqueles que têm a Jesus como Senhor, ou querem ter Jesus como Senhor da sua vida, como instrutor da sua vida. Porque quem não quer se submeter a Jesus como instrutor, meu irmão, eu posso passar aqui o dia inteiro, virar picolé de pregar o santo evangelho, e a ficha nunca vai cair. Essa semana eu fiz uma visita. Pastor Paulo e pastora Donete estiveram comigo. Passei 1h30. No final, a pessoa não entendeu nada. Estou errado, Paulo? E eu digo: meu Deus do céu, passei 1h30 dizendo óbvio ululante, e essa pessoa não conseguiu ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala, no mesmo livro de Mateus 13, eu quero ler a partir do 10 para vocês entenderem. Tem uma categoria de gente que tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Mateus 13, 10, 18 diz assim: então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? Porque Jesus, ele não gasta o vernáculo dele com quem não quer. Ele conhece o meu e o seu coração.
Tem gente que pensa que Deus é besta. Deus não é besta, não. Deus é o suprassumo da sapiência universal. Por que Jesus falava por parábolas? Porque a vós outros, ele diz, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os ouvidos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Irmão, nem todo mundo quer ser curado. Mas ele diz, bem-aventurado, porém, são os vossos olhos, falando para os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes e não viram, está falando dele, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. E eu digo a mesma coisa para mim e para vocês aqui, muitos queriam ter um entendimento a respeito de Jesus e não conseguiram ter. E é um privilégio nós estarmos hoje aqui, à luz da palavra de Deus, para compreender essa palavra. E dentro da compreensão dessa palavra, eu queria conceituar algumas coisas. Em primeiro lugar, conceituar o que ele chama aqui de semente. A semente, irmãos, é a mensagem do rei do seu reino, isso é a semente. O verso 19 diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está dizendo que a semente é a palavra, a mensagem do rei e a mensagem do seu reino. Em Lucas 8:11 diz, este é o sentido da palavra, a semente, aí mais claramente ele diz, é a palavra de Deus. A mesma palavra que está sendo pregada hoje à noite aqui nessa igreja, queridos. Essa é a semente. Pastor, quem é o semeador? É todo aquele que planta a palavra de Deus, que é a semente do evangelho. Se você, meu irmão, tem gastado tempo, tem investido tempo na vida de pessoas, orientando pessoas, discipulando pessoas, pregando para pessoas, orientando pessoas segundo essa palavra, você é um semeador, dá um glória a Deus por isso. 1 Pedro 1:23 diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia! O protótipo do semeador foi Jesus. Jesus foi o semeador por excelência. E a semente, queridos, ilustra muito bem a palavra de Deus. Porque uma semente, ela não pode ser criada, ela só pode ser reproduzida. Dá um glória a Deus. A semente ilustra muito bem, vou repetir, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não pode ser criada, ela só pode ser reproduzida. Sabe o que a Bíblia fala a respeito disso? Todo aquele que acrescentar um tio essa palavra seja amaldiçoado. E o que tem de pregador, o que tem de pastor, o que tem de falsos pastores, acrescentando, distorcendo essa palavra nos nossos dias, não está no gibi, irmão. Essa palavra ela não pode ser adulterada, ela não pode ser criada. Nós só podemos aqui nessa igreja reproduzir essa palavra com autenticidade. E que Deus tenha misericórdia de mim e misericórdia dos líderes dessa igreja. Que nunca nós possamos entrar num desvio dessa palavra, mas que nessa igreja seja pregada exclusivamente essa palavra, a sã doutrina de Jesus Cristo o Senhor. Porque foi com essa palavra que o Evangelho chegou até nós. Então nós não estamos aqui para criar roda, nós estamos aqui apenas para reproduzir a palavra. Dá um glória a Deus. Mas nós queremos falar agora a respeito da condição do solo. Porque não há nada errado aqui, nem com a semente, nem com o semeador. Preste atenção. O semeador era o mesmo nos 4 solos, sim ou não? A semente era a mesma, sim ou não? Mas aconteceram coisas diferentes nos 4 solos. Os 3 primeiros não frutificaram. Só o 4º frutificou. Porque o problema, irmãos, não está em quem semeia.
Às vezes eu vejo gente aqui, pastor Edinho, muitas vezes, até eu mesmo, com certeza, muitas vezes eu fico frustrado quando eu passo por uma situação que eu passei, com o pastor Paulo e a pastora Dunete. Sento com a pessoa, oriento. E eu vejo que a pessoa não entendeu nada, pastor Daniel. E as orientações, só orientei dentro da palavra. Eu não disse nada que não esteja nessa palavra. A gente às vezes fica frustrado. Entendeu, Mário? Você está discipulando seu discípulo, abre a palavra, você conhece muita palavra. Você abre a palavra, mostra para ele, o cara não entende nada. Continua do mesmo jeito. Entra ano e sai ano, e nada muda na vida dele, porque ele não muda. Então o problema, irmãos, não está em quem semeia. Então se você tem um discípulo, tem alguém que você está discipulando, semeando a palavra, e esse cara não frutifica, esse cara não modifica, entrando e saindo, e ele continua do mesmo jeito, a casa dele do mesmo jeito, a célula dele do mesmo jeito, os discípulos dele do mesmo jeito, fica tranquilo que Jesus passou por essa situação também. O problema não é você. Por isso que o pastor Eibe diz que até um cachorro pode discipular uma pessoa. Eu até acho que sim, porque os cachorros que eu tive lá em casa me ensinaram muita coisa boa. Tem uma cachorrinha que foi morar lá com o Paulo, até hoje quando eu chego, ela balança o rabo para mim de alegria. Um dia desse eu vi, irmãos, uma imagem linda que eu compartilhei, está lá no meu Facebook. Olha, tinham duas leoas que foram criadas por uma mulher, que vocês entram lá e ver essa imagem. Duas leoas, criadas por uma senhora, uma jovem. 6 anos depois que ela doou para um zoológico, essa menina chegou lá e as leoas agarraram, abraçaram e beijaram. Os animais, nós temos muito que aprender com eles. Porque, infelizmente, muitos de nós, às vezes, temos atitudes piores do que os irracionais. Então, se você está cuidando de alguém, essa pessoa não está frutificando, fica tranquilo. Faz parte. O que eu vim dizer para vocês é que faz parte. Eu não estou dizendo para você desistir dos infrutíferos. Não. Porque eu creio num Deus que é capaz de transformar qualquer um. Porque se Ele me transformou e me mudou, se Ele está nesse processo comigo, Ele pode fazer com qualquer um. Porque pensa um cabra ruim aqui eu era. Eu nem vou dizer o que eu era, que vocês podem se escandalizar com o que eu era. Pensa ruim, irmão. Adúltero. Sem Jesus, irmão, não dá não. Irmão, não tem negócio de bom sem Jesus. Sem Jesus não tem bonzinho não. Todas as nossas fontes estão em Deus. Você quer ser bom? Mergulhe em Deus, que você vai ficar bom não. Você vai ficar excelente. Agora sem Deus é peça ruim. Não tem como, irmãos. Não dá. Está aí o mundo. Está aí a sociedade sem Deus. Está aí uma sociedade que um banco como o Santander financia, irmãos. No Brasil, uma exposição que chamam de cultura, né? De sei lá o que diabo é que estão chamando, imagens de pedofilia, imagens de animal, como é? Zoofilia, incesto, ensinando as crianças a serem homossexuais. Nada contra, quem quiser que seja, mas Deus só fez homem e mulher, irmãos. Nós estamos aqui para amar e cuidar das pessoas, mas nós estamos aqui para denunciar tudo aquilo que é contrário a essa palavra, porque essa palavra é viva, essa palavra é real, essa palavra é poderosa, essa palavra é a palavra de Deus. Então não há nada de errado, nem com quem semeia, nem com a palavra, que é a semente. O problema é o solo. E a Bíblia diz aqui que o solo é o coração humano. A Bíblia diz que as fontes da vida estão no coração humano. A Bíblia diz que quando Deus quer nos sondar, Ele nos sonda no nosso coração. Deus não olha para a aparência, irmãos. Deus não olha para o seu exterior. Deus não olha para o seu estereótipo. Deus não olha pelo seu estilo musical. Deus não olha de acordo com a roupa que você usa. Deus não olha para nada disso. Durante muito tempo a igreja evangélica brasileira era cheia de usos e costumes. Deus não está nem aí
Se você quer botar um brinco, quer tirar um brinco, quer fazer o que quiser, Deus olha o seu coração. Agora, quando Deus entra no seu coração, Ele transforma tudo. Ele transforma tudo aquilo que é contrário a Ele. Ele modifica você, Ele muda você, Ele transforma você, porque Ele tem esse poder de fazer. Glória a Deus. Mas Ele começa mudando o seu coração. Ele começa mudando o meu coração. Porque ninguém é ator. Eu não sou sei lá, um ator aí famoso, bom. Eu não sou, irmãos. Eu é que não sou, que eu sou sanguíneo. Então eu não consigo transparecer o que não está no meu coração. É um negócio sério, não consigo. Quando eu estou bem, eu estou bem. Quando eu estou mal, eu estou mal. Quando eu estou chateado, todo mundo sabe. Quando eu estou alegre, todo mundo sabe. É assim, eu não consigo. Eu sou sanguíneo. Aqui ser diferente, Jesus disse que me fez assim. Eu digo, tá bom, Senhor, obrigado. Mas em Mateus 13,19 diz que é o coração humano, esse solo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E cada tipo de solo desse fala a respeito de um tipo de pessoa, de gente de coração. Porque você não é o que você é por fora, você é o que você é por dentro. O primeiro solo que caiu à beira do caminho é um coração embrutecido. São pessoas de dura cerviz, pessoas insensíveis, pessoas apáticas, distantes, indiferentes, negligentes, hostis. Esse solo aqui a gente não salva. A gente não salva. Lucas 8,12 diz isso. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, esse tipo de gente a gente não salva. São pessoas que não conhecem culpa, não conhecem arrependimento. O cara está todo errado, mas ele acha que só ele está certo. Sabe aquela história da mãe e do pai, que o filho estava na marcha lá do 7 de setembro, e ele batendo o pé esquerdo no bumbo, tum, tum, e todo mundo batendo direito. Ele disse, meu filho está certo, está todo mundo errado. É gente assim, irmãos, que todo mundo está errado, só ele está certo. Não sabe o que é culpa, não sabe o que é perdão, não sabe o que é pedir perdão, não sabe o que é arrependimento, não sabe o que é tristeza pelo pecado, não estão nem aí para as coisas de Deus. Esse é o que o provérbio chama do coração do tolo. Mas às vezes essas pessoas estão sentadas nos bancos das igrejas, irmãos, escondidos sob o manto da religião verdadeira. Mas porque o pecado de tal modo endureceu esses corações, eles são completamente improdutivos dentro da igreja e indiferentes para com Deus, estando dentro da igreja. São pessoas que estão próximos da verdade, próximos do bom solo. Essas pessoas recebem punhados e punhados e punhados de sementes toda semana, mas dessas sementes não brota nenhuma no coração dele, não dá um fruto sequer. Segundo tipo de solo é o coração superficial. Mateus 13, 20, 21 diz, Jesus explica, porque Jesus deu a explicação. Nós agora estamos tendo a explicação que Jesus deu da parábola. Diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. São pessoas que chegam na igreja, irmãos. E aí é uma palavra para os discipuladores, para que vocês fiquem com o coraçãozinho de vocês bem tranquilos. Quando vocês semearem a palavra e cair num solo rochoso, pessoa insensível, vocês entenderem que tem gente assim. E não ficarem frustrados, não. Porque se vocês continuarem a fazer a coisa certa do jeito certo, Deus vai colocar solo bom para você semear a palavra. Gente que vai frutificar, gente que vai dar respostas positivas para Deus e para você. Porque ninguém dá resposta positiva só para Deus. Quando a gente dá para Deus, a gente dá para o vizinho, a gente dá para a mulher, dá para o marido, dá para o filho. Porque quem dá respostas para Deus, dá resposta também para aqueles que são filhos de Deus. Mas a pessoa recebe a palavra, fica entusiasmado, porém é uma resposta superficial.
Existe uma reação positiva dessas pessoas, irmãos, que não é a fé salvadora. Porque esse tipo de gente que recebe a palavra assim, ele nem avalia o custo que é receber a palavra. Diga para o seu vizinho, receber essa semente tem um preço. Você vai ter que morrer para frutificar. Tem gente que quer receber a semente e quer continuar vivo. Não vai frutificar enquanto estiver vivo. Tem um preço. O preço é negar a si mesmo. O preço é baixar a cabeça. O preço é obedecer. O preço é submeter. O preço é querer mudar. Esse é o preço. Esse terreno aqui que recebeu quer continuar vivo da Silva. Trata-se apenas de uma resposta emocional, sem a menor compreensão do que é o verdadeiro discipulado. E essa reação superficial... Eu queria um pouco d'água, está aqui, obrigado. E essa reação superficial... Hoje, pastor Paulo, é epidêmica na igreja cristã do século 21. Pessoas que estão nas igrejas e que são exatamente, têm um coração igualzinho a esse solo. Porque hoje se apresenta um evangelho sem cruz. O evangelho que é apresentado é sem cruz. É só promessa de bem-estar. Venha para Jesus, sua vida vai melhorar. Pois eu quero dizer, venha para Jesus e pode ser que piore. Às vezes piora, irmãos. E eu não vou dizer aqui que é diferente não, porque a minha piorou em alguns aspectos. Querido, servir a Jesus, receber essa semente tem um preço. E só quem paga o preço é quem frutifica. Hoje se prega um evangelho sem o devido confronto com o pecado, sem a exigência do arrependimento. Queridos, por baixo dessa superfície rasa e aparentemente fértil, tem um solo rochoso e impermeável. De quê? De rebelião e de resistência às coisas de Deus. Primeira vez que você confronta, o cara pega o beco e vai embora. E essa camada que está debaixo desse solo é mais dura do que o solo da beira do caminho. E as consequências eternas para quem tem esse coração são as mesmas consequências trágicas e eternas que aconteceu com aquele que tem um coração que recebe a semente, como aquele que caiu na beira do caminho. Essas pessoas não vão para o céu. Esse entusiasmo inicial é mera emoção. Elas não são salvas. 1 João 2,19 diz: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Queridos, se a profissão de fé em Jesus não surge como fruto de um profundo quebrantamento, como fruto de uma profunda disposição de você negar a si mesmo, essa decisão não tem raiz em si mesma. Vai ser uma questão de tempo essa pessoa murchar e secar. Terceiro tipo de solo, terceiro tipo de coração é o coração mundano. Era aquele solo praguejado, representa o coração ocupado com as coisas do mundo. Mateus 13:22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É a descrição de pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas evangélicas, mas que vivem apenas para as coisas do mundo, não vivem para as coisas de Deus. São pessoas que são consumidas, não por aquilo que está no coração de Deus. São pessoas que são motivadas não com as motivações de Deus. São pessoas que o coração, de estar teu coração, está o teu tesouro, tem como tesouro, não aquilo que Deus tem como tesouro. Porque são pessoas que estão nas igrejas, consumidas pelos cuidados desse século. O principal objetivo dessas pessoas não é o reino, é a sua carreira,
é a sua casa, é o seu carro, é o seu hobby, são suas roupas, é prestígio, quer aparência, quer riquezas. Tudo que querem da vida é isso. Será que vocês já viram gente assim? Vem à igreja, irmãos, parece até que é crente, canta os hinos, dá uma ofertinha, escuta a mensagem, alguns inclusive dormem, e mostra até sinais de crescimento, porque diz que essa planta cresceu e deu folhagem. Mas eu quero dizer, irmãos, que o fruto não são as folhas, o fruto é o fruto. Nunca produzem fruto espiritual, não se comprometem. São pessoas preocupadas com os prazeres do mundo, com dinheiro, com o trabalho, com a fama, com a prosperidade, com os desejos da carne e com a ostentação. Está cheio de pastor aí ostentando, irmãos. Está cheio de igrejas gastando dinheiro com ostentação. Ao invés de pegar o dinheiro e investir em missões, estão investindo em catedrais lindas, irmãos, para dar bem-estar, para atrair as multidões incautas. Esses não se preocupam com a vida pura. Tal pessoa, quando a semente está sendo sufocada, será que ela está perdendo a salvação? A Bíblia diz que a semente foi sufocada e não frutificou. Será que perdeu a salvação? Não, perdeu não. Nunca foi salvo esse tipo de coração aqui. Esse tipo de gente nunca passou pelo novo nascimento. A palavra caiu no coração despreparado, cheio de pragas malignas. Essas pessoas podem até ter o desejo da salvação, mas antes de frutificar, são sufocadas. Porque para elas serem salvas, irmãos, tem que abandonar o mundo e as suas práticas. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou de aborrecer-se um e amar o outro, ou de devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. 1 de João 2,15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso eu não quero dizer, irmãos, que você não queira ter uma casa, não queira ter um carro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se o seu coração, aquilo que é mais importante para você, for as coisas desse mundo, você não tem parte ainda com Deus. Ou Deus é o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, ou Ele é aquilo que você mais tem como preciosidade, ou Ele não é. Deus não divide nada com ninguém. E eu queria falar aqui a vocês agora sobre os inimigos, que essas pragas falam, que essa parábola fala em 3 inimigos. Nas pragas, os espinhos e as aves. São os nossos 3 inimigos. Os 3 inimigos que nós temos. As pragas são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Verso 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O sol, o que é o sol? É a angústia ou a perseguição. Versículo 6 e o 21 diz: saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. O 21 diz: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Porque essa angústia, essa perseguição, que fala aqui, irmãos, que é um inimigo, são coisas que vêm bulir comigo e com você, para tirar de você, para lembrar a você, o bem-estar que a sua carne gosta de ter. Tem gente que gosta de ser reconhecido. Tem outros que querem ter sucesso. Esse sol aqui significa, quando você se lembra disso, não vou dizer o nome dele, tem um cantor evangélico que voltou para cantar no mundo. Até tem uns cantores que dizem que são evangélicos e estão cantando no mundo, eu não entendo isso. Mas voltou. Por que voltou? Foi o sol, irmãos. Ele lembrou do dinheiro que ele ganhava lá e agora não está ganhando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E por último, o último inimigo, as aves, que é o maligno. Verso 4 e 19 diz assim:
de Mateus, capítulo de número 13. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A todos os que ouvem a palavra do reino, nós compreendem, vem um maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, nós temos 3 inimigos, são esses 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Mas hoje eu queria deixar uma lição para vocês que são semeadores. E a lição é que todo semeador, todo aquele que semeia a palavra, todo aquele que prega a palavra, todo aquele que discipula, todo aquele que cuida de uma vida, vai enfrentar resistências e hostilidades. Haverá convertidos superficiais de curta duração. Você vai encontrar pessoas de coração dobre, que desejam Jesus, mas que não abandonam o mundo. A dureza do caminho, a superficialidade do solo e a agressividade das pragas, muitas vezes, querem frustrar os nossos esforços, mãe. Quantas vezes eu me senti assim já, irmãos, como pastor. Mas eu quero dizer para vocês hoje, em nome de Jesus, tenham coragem, dá um glória a Deus. O Senhor da seara pode quebrar o solo mais endurecido. O Senhor da seara pode livrá-lo das pragas. O Senhor da seara pode reverter esse quadro. Louvado seja Deus, aleluia. Mas em quarto e último lugar, e eu estou terminando, em Mateus 13, 23 diz que há um coração receptivo. Dá um glória a Deus. Vira para o teu vizinho e diga: o pastor está falando de você. Diga assim: o pastor está falando da sua vida. Eu quero profetizar isso na sua vida. O seu coração é esse solo receptivo que vai frutificar em nome de Jesus. Aleluia. Mas o que foi semeado em boa terra, você é boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende. E frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E esse é um alento para aqueles que pregam. Esse é alento para os que semeiam. Esse é o alento para os que dirigem. Esse é alento para os que discipulam. De que há aí fora, em nome de Jesus, solos bons, preparados para receber essa palavra. E recebendo essa palavra, eles darão uma resposta positiva a essa palavra. Queridos, a produção de frutos é todo o objetivo da agricultura. E a produção dos frutos também é o teste definitivo da salvação. Diga para o seu vizinho: o teste definitivo da salvação é a frutificação. Amém, irmãos? Quem é salvo dá fruto. Mateus 7, 17 a 20 diz assim: assim também toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, desses 4 tipos de solo, só um é bom. Somente aquele que produz fruto tem valor para o agricultor. Sabe quem é o agricultor maior, irmãos? É Deus. Querido, se você não está produzindo frutos, você está desvalorizando aquilo que Jesus já fez por você na cruz. Se você não está frutificando, meu irmão, é porque você precisa de uma genuína conversão, e eu lhe digo isso com todo amor e carinho. Esse bom solo simboliza o crente salvo. O praguejado e o rochoso são os falsos cristãos. O solo à beira do caminho são os que rejeitam completamente o evangelho. Porque, como eu já disse, o fruto e não a folhagem é a prova da verdadeira salvação. Queridos, muitos podem argumentar que o solo superficial e o praguejado representam crentes verdadeiros, porém improdutivos. Muitos entendem assim. Eles dizem que somente o que caiu à beira do caminho e que a palavra de Deus foi arrebatada é que não são crentes. E eu quero dizer que isso é um engano, irmãos, porque a semente não simboliza a vida eterna. A semente é só a mensagem. O que simboliza a vida eterna é o resultado da semeadura da semente, que é o fruto. Dá um glória a Deus. A semente desses solos apenas significa que a palavra foi recebida e começou a operar, e não que a vida eterna houvesse sido conferida. Porque quando a vida eterna é conferida, você frutifica, dá um glória a Deus. Quando você converte, você vai dar fruto.
quando você tem uma experiência genuína de conversão, transformação, mudança, quebrantamento, arrependimento, você vai produzir fruto. Warren Wiersbe diz o seguinte: é importante que se observe que nenhum desses 3 primeiros corações chegou à salvação. A prova da salvação não é ouvir a palavra, nem consiste em apresentar uma resposta emocional imediata à palavra, e nem mesmo no crescimento da palavra na vida de uma pessoa. A prova da salvação está no fruto, porque lá em Mateus 7,15, que eu já li, pelos seus frutos conhecereis, e quem está dizendo aqui é o semeador Jesus. Queridos, o fruto é a grande prova da salvação. Na colheita, o solo praguejado e o superficial, em nada é melhor do que o solo à beira do caminho. Nenhum deu fruto, nenhum presta. Só serve para ser queimada essa terra, como está em Hebreus 6,8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, falando da terra que não produz, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Eu quero dizer hoje aqui essa palavra, e eu digo debaixo do sangue de Jesus aqui, e eu digo com todo amor e carinho, porque eu te amo, meu irmão, eu te amo, você que está me ouvindo hoje aqui. Eu não vim aqui para dar um espetáculo de oratória, eu não vim hoje aqui para aparecer, eu vim aqui para lhe dizer que você precisa se converter, e que você precisa frutificar. E se você está aqui há muito tempo e ainda não frutifica, você precisa urgentemente passar por um negócio chamado de conversão, regeneração, porque se assim você não fizer, querido, você não vai gozar da vida eterna com Jesus. Agora, é verdade, nem toda a terra produz fruto na mesma proporção, mas todos os crentes são frutíferos. Jesus não diz que todos que vão dar fruto é assim. Você pode dizer: ah, pastor, eu estou só cuidando de um discípulo. Isso é um fruto, dá um glória a Deus. Ah, pastor, eu sou convertido, tem coisa na minha vida, pastor, que ainda estou ajustando, mas já tem tanta coisa que foi ajustada, dá um glória a Deus, isso é fruto. Aí você diz assim: ah, pastor, tem coisa na minha vida que ainda não foi ajustada, mas pastor, eu quero que seja. Eu estou lutando contra isso. Um dia eu congregava numa igreja, já contei aqui, um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu ainda fumo. E eu digo: é, meu irmão, mas antes você raparigava, antes você se drogava, antes você mentia e roubava, agora você só está fumando. Dá um glória a Deus. Não se preocupa não, que o Espírito Santo de Deus vai lhe libertar desse vício, fica tranquilo. Vai ficando aí que a semente vai lhe mudar e você vai produzir mais um fruto na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não quero trazer uma mensagem legalista não, irmão. Eu quero dizer o seguinte: é que todo homem salvo produz frutos dignos de arrependimento. É o que a palavra diz, irmãos. Como semeadores de espalhar a verdadeira semente, queridos, nós sempre teremos os tipos de solo, todos eles, mas a nossa oração e a minha oração hoje à noite é que na igreja Plenitude só tem um solo bom. É que Jesus encontre em mim, começando em mim, esse solo bom, que Ele possa lançar toda sorte de sementes em mim. E cada semente, sabe o que é semente, irmãos? Eu vou descer para dizer. Semente foi o que eu fiz hoje aqui. Semente, irmãos, é conhecimento. Semente é iluminação da palavra. Semente é o conhecimento da palavra iluminada e revelada. Foi o que foi feito aqui hoje comigo e com vocês. Semente é toda palavra que é plantada na sua mente, no seu coração. Semente é todo discipulado que você vai lá, e o seu discipulador diz assim: como é que estão seus olhos? Como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está a sua pureza? Como é que você namora? Como é o seu namoro? Você está honrando a Deus no seu namoro? Isso é semente, irmãos. O que é que você tem feito com as sementes que têm sido semeadas em você, querido? Você tem frutificado? Sabe o que é frutificar, irmãos? É mudar. Diga: frutificar é mudar. Frutificar é mudança. Sabe por quê, irmãos? Porque a única coisa que consegue lhe transformar, meu irmão, é a minha mudança. O único poder que há no mundo é um testemunho de alguém que mudou.
É a única coisa que pode ajudar na mudança. Uma vez eu dizia para o pastor Daniel que eu não consigo mudar ninguém. E ele dizia: pastor, você já conseguiu me mudar tanto. E eu concordo com ele, porque aquilo que eu consegui mudar na vida dele foi o tanto de mudança que ele viu na minha vida. O tanto da ação da palavra. O tanto da ação da palavra que vai me mudando e vai me tornando parecido com Jesus. Que tipo de solo é você, querido? Eu vim hoje lhe perguntar. Que tipo de respostas você tem dado a toda a semeadura que tem sido feita na sua vida? É isso que eu vim lhe perguntar hoje à noite. Eu não vim lhe prometer bem-estar aqui. Apesar de saber que a Bíblia é clara quando diz: já fui moço e fui velho, nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passar necessidade. É verdade que a Bíblia diz que o Senhor, quando é o meu pastor e o meu Senhor, de nada eu vou ter falta. É verdade, toda promessa de Deus está disponível para mim e para você, mas só está disponível para aqueles que têm um coração como aquele solo bom, aquele que a semente é plantada e ele muda, ele transforma. Esses são os sábios, esses são os homens sábios que escutam a palavra e que são quebrantados pela pregação e pelo entendimento e pela iluminação da palavra. Esses são alcançados pela bênção de Deus. Não precisa ficar fazendo corrente 21 dias, 31 dias, 41 dias, não. A Bíblia diz que para esses a bênção corre atrás deles até alcançá-los. Aleluia. Semana agora mesmo eu vinha, minha esposa teve que ir para casa porque minha filha estava febril. E eu estava dizendo para a Angélica, Jesus nunca nos deixou. Nunca esses anos todos. Nunca, irmãos. E aqui eu estou falando é materialmente falando, porque o povo se preocupa só com isso aí. Nunca, irmãos. Nunca, quem anda perto de mim sabe disso, nunca. Eu estava andando no Siena, nada contra o Siena. Jesus nos abençoou. Nós estamos andando num carrozinho melhor, mas eu quero dizer, irmãos, que o meu coração não está no meu carro, o coração não está no meu diploma, o coração não está no apartamento que eu moro, o coração não está nas roupas que eu visto, o meu coração está firmado em Deus, aleluia. É nele que eu confio, é nele que eu adoro, é nele que eu quero ser obediente a ele, eu quero ser encontrado fiel a esse Deus. Que tipo de solo você é? Semente é o que cai à beira do caminho, você não dá resposta nenhuma. Que tipo de solo você é? Eu espero que você seja o quarto tipo, que está ouvindo, está mudando, porque só quem muda é quem frutifica. Só quem é transformado por essa palavra dá fruto. Eu espero que você, se não for hoje à noite, eu quero lhe convidar para você ser. Eu não sei como está a sua vida. Deus não me deu esse dom. Mas eu sei de uma coisa. Que se você não for um solo receptivo, a sua vida não deve estar muito bem. Porque eu também, irmãos, já passei 7 anos da minha vida sendo um solo à beira do caminho. E o final foi quase a minha morte, porque a Bíblia diz que há caminho que a homem é direito, mas o fim é caixão e vela preta. Mas hoje à noite eu quero lhe dar a oportunidade. Eu vim aqui hoje, Jesus mandou, eu vim aqui falar isso para você. Se você não tem frutificado, se você tem sido insensível a essa palavra, ou se você até quer, mas não consegue, porque as coisas da vida, as outras coisas sufocam. Ah, pastor, o meu namorado é mais importante do que Deus. Eu tenho uma noite de prazer no motel, é melhor, pastor. Então eu não abro mão disso. Eu quero dizer para você que Jesus tem coisa melhor para você. Eu quero dizer que Jesus vai ter sempre algo melhor para você. Se essa noite
Você quer sair dessa condição de infertilidade, de não ser frutífero, e quer mudar de verdade, e quer ser morador do céu, eu quero lhe convidar em nome de Jesus a você tomar uma decisão hoje, você e Deus, de tomar uma decisão radical na sua vida, de a partir de hoje, você dizer para Deus: Senhor, eu te quero de verdade, eu me arrependo do meu pecado de ser tão rebelde, mas eu quero é Deus, eu quero dar respostas a esse Deus que fez o mais alto investimento, aleluia. Deus te abençoe. Cadê os nossos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, eu creio. Aí começou a aparecer coisa em casa. Aí passou a semana todo dia, eu pensava que era cachaça, mas não. Quando foi ontem, quando eu cheguei, que eu tinha parado de beber, que eu tinha tomado comprimido para gastrite, apareceu a bichona, serpente, 2. Sabe por quê? Porque minha mulher, antiga, não, é minha mulher agora, e ela é antiga, no tempo que eles tinham uma rivalidade. Ele queria ajeitar o time, porque era dois lados. Já entendi. E eu não sabia. Já entendi. Aí eu briguei, puxei, fui até em cima. O senhor não falou que o coração não corre? Certo. Mas eu já entendi. Eu já entendi. Mas Jesus lhe ama, Ele vai resolver tudo isso. Só para o senhor saber depois. Ele parava minha mulher assim, ó. Fez o que fez. Aí puxou, tirou um boneco assim. Ok. Não, para fazer ela o ouvi foi, sabe que ontem? O pior que tinha. Glória a Deus, mas o senhor está vendo Jesus. Ei, se eu te falar que o outro inimigo dele Eu acredito. matou tudo. Ok. Ele Mas Jesus está aqui para lhe dar uma nova vida. Tá bom, querido? Jesus está aqui para lhe transformar, para lhe mudar, para você ser um solo diferente. Ok? Tá bom. Falo já com você. Sim. Deixa eu terminar aqui. Não, não vai morrer não. Deus também ama a sua esposa. Ok. Eu entendo. Mas hoje o Senhor está fazendo uma decisão por Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar Jesus. Há mais alguém hoje à noite? Há mais alguém hoje à noite que diz: pastor, eu quero ser um solo diferente. Eu quero ser produtivo para Deus. Deus lhe abençoe aqui na frente. Vem cá, traz aqui, pastora Donete. Há mais alguém hoje à noite? Há mais alguém que diz: pastor, eu quero ser um solo diferente. Há mais alguém hoje à noite? Há mais alguém hoje à noite? Pode sair do seu lugar. Vamos adorar a Jesus. Vamos adorar o Rei. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar, Senhor, buscar tua presença, meu coração em direção ao Seu. Há mais alguém hoje à noite, querido, que quer fazer uma decisão de ser um solo fértil para Deus. Você diz: pastor, eu não tenho frutificado assim. Eu não tenho frutificado, mas hoje eu entendi que eu preciso ter uma experiência profunda com Deus. Há mais alguém hoje à noite? Você pode sair do seu lugar enquanto nós estamos adorando a Jesus. Princípio e fim, tua face eu quero ver, mas quero te conhecer.
conhecer, te tocar. Olha o que vai acontecer. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua vontade em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Eu entro, Senhor. Eu entro nesse lugar. Levante as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, ver meu coração em direção ao seu. Eu vou atender todos os dias, Senhor. Atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. A tua face, Senhor, a face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Olha o que vai acontecer. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Oh, e quanto mais eu te buscar, formado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. É o que eu quero, Senhor. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Só as vozes, quanto mais. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei o Espírito Santo, Espírito em mim. A palavra entrou em nós. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais, Aleluia. mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te queremos, nós somos a boa terra, Senhor. A tua palavra entrou, Senhor, e agora somos transformados pelo teu Espírito. Glória. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus por esses que vieram aqui à frente.
E adoramos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Quem está vindo pela primeira vez aqui à frente? Primeira vez a senhora está vindo? Não? Mas aqui à frente, a primeira vez? Pronto. Eu queria que pudessem levar essas pessoas ali, junto com o seu Pires. Pode levar todos eles que estão vindo aqui, fazendo a decisão ao lado de Jesus pela primeira vez. Ajuda aqui para levá-los. Aleluia. Glória a Deus. Ai, irmãos, chegamos ao fim da nossa celebração. Eu quero convidar todos vocês para estarem conosco na terça-feira no Tadel, ali no Papicu. Amém? Levanta a mão para o céu, que eu quero declarar e profetizar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, e profetizo que as mãos levantadas são uma boa terra, o bom solo, esse solo em que o Senhor encontra as condições propícias para que a boa semente da Tua palavra possa germinar, crescer, dar grandes folhagens, mas também com raízes profundas, raízes sólidas, ó Deus, e que também assim possa dar frutos, alguns a 30, outros a 60 e outros a 100, que nós possamos frutificar, Senhor, como resposta à semeadura da boa semente da Tua palavra nos nossos corações e nas nossas vidas, e que assim seja na minha casa, na casa dos meus irmãos, na minha vida e nas vidas que estão aqui, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações doces do seu Espírito seja com todo o povo reunido aqui e reunido nos 4 cantos da imensa terra, e que haja paz em Israel, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vão na paz do Senhor, irmão. Semana abençoada. Glória a Deus. Aos irmãos.